gente! Eu sou Yasmin, sou enfermeira e moro na Alemanha desde 2019 e no vídeo de hoje eu vou trazer dicas para você que quer imigrar para outro país. Hoje eu não vou falar sobre como você pode imigrar para outro país, até porque eu não sou agente de imigração e não vou poder te dar nenhuma informação atualizada. O objetivo do vídeo é trazer para você que quer imigrar algumas dicas que podem tornar esse processo, que pode ser bem estressante, um pouco mais confortável. A primeira dica que eu trago para você que quer imigrar para outro país é: pesquise sobre o país que você quer imigrar. Uma das dicas mais preciosas dessa lista é essa: faça o seu dever de casa e pesquise sobre o país. Pesquise sobre o lugar, o clima, as melhores cidades, quais são as ofertas de emprego que estão disponíveis, se tem emprego na sua área, se você vai ter que ir trabalhar em outra área. Pesquise também sobre o idioma, sobre os costumes e sobre algumas leis do lugar, para que você não chegue 100% leigo naquele novo destino. Quando eu falo de leis, pesquisar sobre leis, eu não quero falar sobre nada complexo. Você não precisa saber a Constituição inteira de um país novo. Isso vem com o tempo. Porém, é sempre importante conhecer algumas particularidades. Por exemplo, você sabia que aqui na Alemanha é terminantemente proibido atravessar a rua no sinal vermelho? Se você for pego fazendo isso por uma autoridade, seja por alguém do Instituto de Ordem ou por um policial, por exemplo, você pode pagar uma multa de 60 euros. E eu soube disso porque eu pesquisei antes de me mudar para a Alemanha. Então eu sei que aqui não é o melhor lugar para eu atravessar a rua no sinal vermelho. Então, se você pesquisar sobre o país que você vai imigrar, pode tornar esse processo de imigração um pouco mais tranquilo e te deixar também mais seguro para se integrar ali com os seus novos conterrâneos. Além disso, eu também indico você pesquisar um pouco sobre como está a situação atual do país. Por exemplo, a situação política ou como aquelas pessoas lidam com imigrantes. Aqui eu não quero desencorajar ninguém, porque existem pessoas ruins e preconceituosas em todo lugar do mundo. Mas é sempre bom saber quais são os países que têm mais problemas com estrangeiros e quais os que têm menos, por exemplo. Então, a palavra de ordem para essa primeira dica é conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você se sente mais seguro na hora de imigrar. A segunda dica para você que quer imigrar é: junte dinheiro. Parece uma dica boba, parece uma dica óbvia e talvez até impossível. Porém, é muito importante. Não importa se você só consegue juntar um pouquinho ou um montão de dinheiro. Junte o quanto você puder, porque quando você imigrar, você vai ter muitos gastos. Você vai ter que, por exemplo, pagar o calção de um aluguel novo, pagar os primeiros aluguéis, dependendo de como funciona isso no país para onde você está indo. Você vai ter que lidar com documentos, com vistos, muitas vezes com traduções, com novos documentos que você nunca ouviu falar e certamente eu te garanto que você vai ter gastos inesperados. Eu entendo que muitas pessoas saem do Brasil em busca de uma melhor qualidade de vida e uma melhor situação financeira em outro país, e que às vezes parece impossível juntar dinheiro no Brasil. Quando eu digo juntar dinheiro, como eu disse, não importa se é só um pouquinho ou um montão. Se você pode juntar 100, 200, 500 dólares, 500 euros, junte. Se você pode juntar 1.000, 2.000, 5.000, junte também. Junte o quanto você conseguir, porque isso lá na frente vai ser importante e com certeza esse dinheiro vai ser usado para alguma finalidade. A dica 3 para você que quer imigrar para um país novo é: organize os seus documentos. Essa parte de documentos pode ser uma das mais chatinhas, mais complicadas, mas também é uma das mais importantes. Porque se seus documentos não estiverem regularizados, você não vai conseguir fazer uma imigração tão tranquila assim. Então, para essa etapa, primeiro, verifique quais são os documentos necessários para a sua imigração. Quais são os mais importantes? E, além disso, atualize os seus documentos no Brasil. Verifique se a sua carteira de identidade, carteira de motorista estão válidos. Verifique se o seu CPF está regular, porque tudo isso pode ser importante para você na hora de imigrar.
Por exemplo, quando eu comecei o meu processo de imigração, alguns meses antes, eu já comecei a organizar os meus documentos. Então, nessa época, eu me casei com o meu marido, já estávamos de casamento marcado, e logo após o casamento, nós vimos que iríamos imigrar para outro país. Então, a gente já adiantou certidão de casamento, já fizemos cópias autenticadas, apostilamentos de AIA, também mudamos as nossas carteiras de identidade com os nomes e dados atualizados, verificamos se os nossos CPFs estavam corretos, providenciamos novos passaportes e toda a gama de documentos que vocês podem imaginar. Além disso, alguns documentos que foram importantes para mim podem ser importantes para você também, como, por exemplo, histórico escolar, histórico da faculdade, diploma da faculdade, e você pode ter que também fazer a tradução desses documentos. Tudo vai depender do método de visto e de imigração que você está optando, seja um visto de estudante, seja um visto de trabalho ou uma residência. Você vai ter que verificar junto ao país, junto à imigração daquele país, para saber o que é importante para você. E como eu disse, além de organizar os seus documentos, tire cópias autenticadas e também faça apostilamentos de AIA. Tudo isso pode ser importante caso você queira fazer uma tradução. A dica 4 para você que quer emigrar é viaje leve. Eu sei muito bem que deixar tudo para trás é muito difícil. Coisas que a gente comprou no Brasil, que a gente juntou cada centavo para poder adquirir. Coisas que têm, por exemplo, um sentimento muito grande por trás, um valor emocional. Porém, quando você imigra para um outro país, nem sempre o seu primeiro lar vai ser o seu lar permanente. Muitas vezes você pode ficar por um tempo na casa de amigos ou então fazer um aluguel por um período mais curto. Por exemplo, eu quando me mudei, primeiramente para a Alemanha, eu fui para Frankfurt e não para Lübeck, que é onde eu moro hoje. Em Frankfurt, eu morei por 3 meses para poder fazer o meu curso de alemão, concluir o meu curso de alemão. E lá, o apartamento que a gente ficou era basicamente um quarto com banheiro e era bem pequenininho. Não adiantaria eu ter trago, por exemplo, 20, 30 malas. Então, a gente teve que fazer a nossa vida caber em uma mala de 23 quilos, uma mala de 10 quilos e uma mochila. É bom também que você pense e reflita na necessidade daquelas coisas na sua vida. Por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, como eu morava, que é uma cidade super quente, e está se mudando para um país que tem um clima mais ameno ou frio boa parte do ano, como por exemplo a Alemanha, não faz o menor sentido você encher a sua mala com milhares de vestidinhos de verão, porque você não vai usar com tanta frequência. Você vai usar nas semanas mais quentes ou quando você viajar. É muito melhor você usar o espaço da sua mala para você ocupar com casacos e roupas mais quentinhas, por exemplo. Pegando o gancho da roupa e das malas, eu quero falar um pouco de objetos. Eu sei que tem muitos objetos de valor emocional que dói o nosso coração a gente deixar para trás. Então a minha dica para você é escolha 2 ou 3 objetos que tenham maior valor para você e leve com você nesse processo de imigração. Os outros, tenta ver a possibilidade de ou você guardar ou você doar para outras pessoas, porque viajar leve nesse período é realmente importante. Você vai precisar se mudar, vai precisar carregar malas e 1000 coisas. Então, malas pesadas ou muitas quantidades de coisas não vão fazer o menor sentido e só vão trazer peso durante o seu processo de imigração. A dica 5 que eu trago para você que quer imigrar é traga remédios. Eu sei que pode parecer bobo, porém esse item é um pouquinho importante. Talvez eu deva dar um pouco mais de importância para ele do que outras pessoas, porque eu sou enfermeira. Então eu acabo pensando um pouco mais nessas possibilidades de passar mal ou ficar doente. Porém, quando você imigra, dependendo do país que você vai, nem sempre é fácil você conseguir medicamentos. Nem sempre de primeira você vai conseguir visitar um médico se você sentir uma coisa simples, como uma dor de cabeça ou um enjoo. Por exemplo, aqui na Alemanha, é muito difícil você conseguir comprar medicamentos sem receita. São poucas as variedades de medicações. A maioria delas, a estúpida maioria, você precisa de uma receita médica.
E quando você chega aqui, vai ser difícil ali na primeira, segunda semana você acabar se preocupando em encontrar um médico de família para que ele te prescreva, por exemplo, um medicamento para dor de cabeça. Então, quando você imigrar, eu sugiro que você traga as medicações que você está mais acostumado a usar. Não precisa ser em doses cavalares, até porque isso pode ser um problema durante a polícia e a segurança do aeroporto. Mas pequenas quantidades de medicamento, dos medicamentos que você mais está usando, seja para dor de cabeça, para enjoo, para uma dor muscular, vale você trazer. Traga ali 1, 2 cartelas, talvez um frasco se o medicamento for de gotinhas, por exemplo, para facilitar a sua vida. E lógico, se você passar mal de um jeito mais grave, sempre busque a emergência. A 6ª dica para você que quer imigrar é entre em contato com pessoas que já imigraram para aquele país. Esse contato você pode fazer através de vídeos no YouTube, você pode pesquisar, você pode tentar buscar pessoas através do Instagram, do Facebook ou conhecidos que já estejam naquele país ou que moraram por um tempo naquele lugar. Para que você tire suas dúvidas, para que você possa perguntar de fato como é o clima ou como você pode aprender melhor o idioma, por exemplo. É muito importante quando você imigra, você conhecer pelo menos um pouco da realidade daquele lugar, como de fato o dia a dia, o cotidiano acontece, e não só ir para aquele país com um olhar de turista. Afinal, você não vai ser um turista, você vai morar lá. E uma dica, dentro da dica que eu te dou, é não fique baseando a sua realidade em apenas uma pessoa. Então, não fica achando que é verdade a opinião de uma pessoa, de um influencer, de um youtuber ou de um conhecido que mora em outro país, por exemplo. Baseie a sua opinião na de várias pessoas. Verifique vídeos, verifique pessoas, verifique conhecidos, desconhecidos, para que você tenha uma boa gama de opiniões, para quando você chegar naquele lugar, você poder formar a sua própria. Porque se você imigrar baseado na experiência de apenas 1 ou 2 pessoas, pode não ser a melhor escolha, porque lá na frente, quando você estiver vivendo a sua realidade, pode te dar aquele sentimento de que aquelas opiniões foram todas ilusórias, o que não é muito legal. A dica 7 que eu trago para você é aprenda o idioma local. Muitas pessoas imigram para outro país sabendo falar apenas o português, ou então português, inglês, português e espanhol, que são as línguas que a gente mais tem contato quando mora no Brasil. Porém, se você está indo para um lugar em que o idioma, por exemplo, é alemão, francês, japonês, eu realmente acho interessante você aprender pelo menos o básico daquela língua. Se você não tem condições de pagar um curso de idiomas, daquele idioma específico, por exemplo, que pode ser bem caro, eu recomendo que você use plataformas gratuitas, como o Duolingo e o Babbel. Essas plataformas não vão te levar uma fluência maravilhosa, mas quando você sabe pelo menos algumas frases básicas, números, por exemplo, ou como se apresentar naquele idioma, pode facilitar bastante a sua vida. Porque nem todo lugar vai saber falar inglês, nem todo lugar eles vão saber se comunicar em espanhol e muito menos em português. São raras essas ocasiões. Inglês nem tanto, a maioria dos países tem alguém que fala inglês, mas, por exemplo, aqui na Alemanha, dentro dos órgãos de imigração, que é um lugar que provavelmente você vai visitar bastante para poder renovar os seus vistos e os seus documentos, nem todo mundo fala inglês. Você ia ter que se comunicar em alemão, por exemplo, mesmo que fosse através de frases básicas. Então, eu realmente indico que você aprenda pelo menos um pouquinho do idioma local do seu futuro país. A 8ª dica que eu trago para você é tenha paciência para o processo. Entenda que imigrar não é fácil. Tem pessoas que passam pelo processo de imigração de uma maneira menos complicada, outras que passam pelo processo de uma maneira mais complicada, mas nunca vai ser um processo 100% tranquilo. Você vai ter que lidar com muita coisa e normalmente num período bem curtinho de tempo. Você vai estar sob muito estresse, sob muita cobrança, provavelmente interna, mas muitas vezes externa também.
Você vai estar lidando com outro idioma, outra cultura, outros aromas, outras pessoas. E tudo isso pode ser um pouco demais pra gente. Então compreenda que tudo é um processo. Que as coisas nem sempre vão ser caóticas e complicadas. Que provavelmente isso só vai acontecer ali no comecinho. Então tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com os outros e entenda os seus limites. Vai fazendo devagar, tenha um pensamento positivo, faz tudo direitinho, que no final tudo vai dar certo. Se baseie nas experiências dos outros para você ter mais ou menos uma noção do que esperar, mas não faça disso uma regra. Vão ter dias durante o seu processo de imigração, pode acontecer no primeiro, pode acontecer em 10 anos. Vai ter dias que você vai querer sair correndo, jogar tudo pro alto e comprar a primeira passagem de volta pro Brasil. Assim como vão ter dias que você vai olhar e vai falar, nossa, como a minha vida é boa aqui. Tudo isso são fases, são momentos, então tenha paciência com você mesmo e com o seu processo. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as dicas que eu apliquei no meu processo de imigração para a Alemanha e que eu realmente sinto que me ajudaram nesse processo de alguma maneira. Eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês também a entender melhor como é que funciona, a se sentir mais leve com esse processo todo que pode ser bem complicado. Então, se você gostou desse vídeo, gosta de vídeos sobre vida real na Europa, sobre vida fora do Brasil e sobre viagens pelo mundo, considere se inscrever no canal. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que a gente tem vídeos novos toda semana. Também deixa aquele like que ajuda o projeto desse canal maravilhoso que estamos criando aqui. Também pode comentar se você tiver alguma dúvida ou se quiser apenas fazer um elogio. Eu vou ler todos os comentários com muito carinho. Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima! Tchau!